começar agradecendo ao Seja, agradecendo às professoras, agradecendo a Andréia, aos colegas, dizer que essa especialização foi muito importante para mim. Foi um momento para mim de reconstrução e os nossos encontros, os estudos que o Seja me proporcionou, fizeram dessa minha passagem, é, mais prazerosa, né? Porque como toda passagem, passagens são de dores e prazeres, né? Então, acho que o Seja ajudou muito nesse lado do prazer, né? É, bom, no meu trabalho que eu vou apresentar, eu faço uma articulação entre questões assim que eu já estudo e pesquiso, né, como professora, como educadora e como linguista, e esses novos saberes que eu construí aqui com a psicologia analítica. O título do meu trabalho é Antígonas do quilômetro 32, Transformação do luto em luta. Bom, eu preciso contar essa história. Só um minutinho aqui, e aí vocês ficaram aqui na minha frente. Deixa eu ver como é. Ah, beleza. É, Como nos ensina Susan Holland, as palavras sobre a psique são atividades unicamente subjetivas, ou seja, não há um lugar não mental a partir do qual observamos a mente com objetividade total. Desse modo, a história que trago hoje não é uma análise objetiva e neutra, pelo contrário, é uma análise situada e subjetiva, narrada a partir de uma demanda política e amorosa, ou seja, uma interpretação que se coloca como um ato de resistência contra o silenciamento, a dominação e a injustiça, conjugado com uma abordagem, uma tentativa, né, uma abordagem junguiana sobre a realidade psíquica de um grupo de mulheres que tiveram seus filhos assassinados pelas mãos do Estado. Preciso contar essa história situando primeiramente o meu lugar. Sou mãe, sou professora na UFRJ em um campus localizado na Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, um local marcado por altos índices de violência. Esse trabalho teve origem em um dos cursos de formação de professoras e que faço uma articulação entre escola e território. A turma precisa pesquisar projetos políticos e pedagógicos que são desenvolvidos na região. No primeiro semestre de 2024, período em que o estudante da universidade foi assassinado por grupos de milicianos, grupos criminosos formados e chefiados por agentes do Estado, policiais, bombeiros, militares, etc., trouxemos para o nosso curso o coletivo chamado Fórum Grita Baixada, uma organização de direitos humanos que vem lutando para denunciar os altos índices de homicídios cometidos no território. Adriano, coordenador do fórum, nos fez uma visita juntamente com o Jô, uma mãe que teve 2 dos seus filhos assassinados por milicianos, apresentando o documentário Desova, que denuncia os assassinatos e desaparecimentos forçados na região a partir da dor e da luta das mães. Esse documentário, produzido pelo Fórum, tem sido central na luta desse coletivo de mães. Ele é um instrumento multissemiótico que reúne e projeta o testemunho dessas mães, servindo também como instrumento de denúncia. Ao final da apresentação do documentário e de uma rica conversa com a turma, fiz a seguinte pergunta para a Ju: o que nós, como universidade, podemos fazer? Ela me respondeu: conta. Bom, e é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu vou contar para vocês. Vou contar o que poderia ser apenas a história de Jô e das mães do quilômetro 32, mas não é. Trata-se de uma história antiga e há milênios conhecida. Mas como muitas vezes esquecemos o que sabemos, é preciso contar novamente. Poderíamos dizer que são tragédias que o mundo moderno e ocidental reprime no inconsciente, esconde em suas sombras, como algo indesejável e moralmente inaceitável. Em uma abordagem junguiana, aproximar a história das pessoas a dos mitos possibilita compreender padrões de comportamento e de experiência humana. Como um tratamento terapêutico, estabelecer essas conexões e reencenar histórias é uma forma de integrar a sombra, reconhecê-la para reinventá-la e ou combatê-la. O mito de Antígona me inspirou a compreender melhor a história de Jô e das mães do quilômetro 32, mas também das mães de Acari, de Manguinhos e de tantas outras mães pretas e pobres que perderam seus filhos para a violência do Estado e que demandam que essa história seja contada. Antígona, uma das filhas de Édipo e Jocasta, movida pelo que podemos chamar de leis divinas, desafia a ordem do seu tio, rei Creonte, ao decidir enterrar seu irmão Polinices, considerado traidor, e cujo corpo é proibido de ser sepultado. Polinices morre em uma guerra sangrenta lutando pelo reino de Tebas contra seu irmão Eteócles, que também morre na batalha.
Creonte decreta que para Eteócles serão asseguradas as honrarias do Estado com um local nobre para ser sepultado e, portanto, lembrado. Polinices, por sua vez, considerado inimigo, permanecerá insepulto, lançado aos cães e os abutres. Creonte declara que quem ousar desafiar suas ordens terá o mesmo destino de Polinices. Antígona transgride a ordem real, desafia o rei, sepultando seu irmão por 2 vezes e assumindo seu feito diante do rei e de todos. Creonte ordena que ela seja enterrada viva, jogada em uma caverna, sem água e sem comida, onde passará o resto dos seus dias. Antígona se suicida. A história da Antígona diante de Creonte, assim como das mães diante do terror do Estado, traz à tona o luto como uma categoria política, um tipo de indicador de noção ontológica que opera as políticas do Estado. Como destaca Judith Butler, há uma regulação, uma economia do luto em relação às vidas que merecem ser lamentadas. O que fez Creonte? Regulou os atos fúnebres, produzindo memória coletiva. Enquanto para um irmão é garantida as honrarias do Estado e a manutenção de sua memória, o outro irmão é deixado com o corpo insepulto, abandonado a céu aberto, jogado como fezes para os abutres. A demanda de Jô contesta esse luto seletivo e desigual. Vai contra um Estado creonte que desaparece com vida e morte de seus filhos, jovens negros e pobres, assim como historicamente foram desaparecidos os corpos negros em nossa violenta história eurocêntrica e colonial, onde foram enterradas as pessoas escravizadas no Brasil. Bom, aqui eu trago um pouco do contexto dessa metáfora, né, desse estado creonte. Essa é a capa de um livro que é o resultado de uma pesquisa que foi realizada numa parceria entre a Rural e o Fórum Grita Baixada, né? Então, o quilômetro 32 é esse bairro onde estão essas mães, esse bairro da cidade de Nova Iguaçu, onde se localiza um dos maiores cemitérios clandestinos do estado, quiçá do país. Um dos entrevistados afirmou que nos 8 anos que reside ali, avistou algo em torno de 500 corpos boiando num rio, lançados por assassinos. Isso daria uma média de um corpo por semana. Bom, gente, eu nem comecei também, assim, pedindo desculpa, né? Assim, eu acho que Bom, não sei se é desculpa exatamente o termo, mas avisando vocês, eu vou trazer algumas imagens do filme Desova, e são, assim, relatos de muita dor, né? E eu acho que falar sobre elas é uma espécie de cura também, por isso estou trazendo isso aqui. Então, a partir daí é que eu vou analisar esse arquétipo materno, né? Esse arquétipo materno que se realiza no quilômetro 32. Como é que eu estou entendendo o arquétipo materno? Como coloca Hillman, né, o arquétipo materno nos remete a questões fundacionais e nos coloca na retórica dos princípios. Para Hillman, o arquétipo materno é uma estrutura arquetípica de um conjunto. O ditado popular, nasce um filho, nasce uma mãe, traz os indícios dessa díade. Um não existe sem o outro. Mãe e criança não são somente o que são, cada um o que são, mas eles são como são porque estão entrelaçados em um conjunto que afeta a natureza de cada um. Em minha análise, interessa observar o que acontece com a natureza desse mito quando o conjunto é cindido. Como as mães do quilômetro 32 passam a lidar com a maternidade quando seus filhos simplesmente desaparecem. Mas antes de tentar responder essa questão, eu preciso lembrar que os arquétipos não são estruturas atemporais, são estruturas potenciais, né? Como destaca a leitura de Holland, né? Da obra do Jung. É preciso olhar para o contexto e compreender como a maternidade é construída em nosso tempo, como ela se diferencia dependendo do lugar de classe, de raça, de escolaridade, determinante na forma pela qual a maternidade é vivida e experienciada pelas pessoas. Então, enquanto a maternidade foi imposta como um fardo às mulheres brancas, foi negada ou criminalizada para as mulheres negras, indígenas e pobres. Se, por um lado, as mães brancas e de elites foram forçadas a serem mães em tempo integral, por outro lado, as mães pretas e indígenas foram historicamente impedidas de maternar seus próprios filhos, arrancadas pela escravidão, pelo encarceramento, pelo trabalho precarizado e, neste caso, uma maternidade interrompida pelo poder estatal. Então, eu vou pedir licença a vocês agora, que eu vou botar um fragmento curto do filme Desova, e são 2 fragmentos que eu vou trazer para análise, para entender, assim, como é que essas mulheres reconstroem a sua psique. A gente tem que pedir por as famílias que aqui choram, que não sou eu que choro a dor da perda. Tantas mães que estão chorando hoje por perder seus filhos.
Quantas famílias, meu Deus, que está gritando misericórdia pelos seus filhos. Quantas famílias, Jesus, que está gemendo, quantas famílias, quantas mães órfãs, e quantas mais estão por vir. E eu abençoo vocês e peço a vocês, como a mãe, que está toda quebrada, está um taco de vidro todo rachado, todo quebrado, todo emendado, cheio de curativo. Que vocês pensem na gente, pelo amor de Deus, porque a gente não está aguentando mais perder, porque a gente ser pobre, a gente ser negro, a gente viver numa periferia, a gente tem uns corpos matáveis. A gente tem que... Opa. Bom, na cena do enterro de seu filho, Jô chora, e aqui é o fragmento, tá? Da fala dela que eu transcrevi, que tá à esquerda, e aí eu vou falar um pouco sobre ele. Nessa cena de enterro, ela chora, lamenta e não se posiciona como sujeito individual, mas como um grupo. Não sou eu que choro a dor da perda. Nessa posição coletiva, Jô projeta o futuro perguntando quantas mais estão por vir. Retomando a configuração arquetípica do conjunto que estrutura o arquétipo materno, a morte do filho deflagra a cisão. A mãe torna-se órfã, como questiona Jô. Quantas mães órfãs? A saída para Jô é, então, o estabelecimento profundo com outras conexões, outras mães. O conjunto mãe-criança comporta uma série de oposições que não devem ser analisadas de forma negativa, mas como tramas que conformam padrões da psique humana. Assim, uma das oposições é aquela que situa a imaginação, o futuro, a temporalidade na criança, enquanto a mãe torna-se sem imaginação, imperativa e abstrata. O sofrimento impulsiona Jô para frente. A perda de sua criança, de fato, é transformada no nascimento da criança interior. Dito de outro modo, a cisão do conjunto vira movimento para o nascimento da mãe coletiva e política, pois é nela que parece residir a criança interior, onde passam a ser depositado o sonho, a imaginação e a projeção de futuro. Assim, Jô rearranja a temporalidade do luto. Ela transforma o sofrimento em conexão e cuidado com os outros, com aqueles que estão em situação ainda mais difícil que a sua. Não sabem do paradeiro da vida, tampouco da morte de seus filhos. Vivem no será. Então, agora eu vou trazer um outro fragmento da Maiara, que é uma moradora do quilômetro, não é mãe, mas é uma moradora do quilômetro 32. Mas você vai vendo, né? Mães que não perdem só um filho. Tipo, igual eu falei, eu não imagino a dor da mãe. Eu sou uma prima, eu sou irmã de pessoas assassinadas, mas não uma mãe. E quando eu via que a mãe olhava pra gente, já só de olhar, o primeiro encontro que eu tive com, acho que foram 18 mães que teve, eu já não conseguia nem contar a minha história, porque eu achava que minha história era uma coisa banal, assim, é nada do lado do que essas mulheres estão passando, entendeu? Então ali eu falei, cara, eu preciso ser forte. Agora não, agora eu quero estudar. Eu pensava, se morrer, morreu. Agora não, agora eu quero abrir minha boca, eu quero falar, eu quero que as pessoas saibam o que que acontece por trás, porque quando matam uma pessoa, não mata só aquela pessoa, matam várias outras. A gente perde o sentido da vida. E se a gente não tiver aquele apoio de várias pessoas ali do nosso lado, a gente desaba. Várias mães que eu conheci no início hoje não existem mais, porque entrou na depressão, porque morreram, porque foram embora. E são coisas que vai dando força. Eu falei, não, não é possível. Agora eu preciso ser outra pessoa, agora eu preciso estudar, eu preciso entender o que que acontece, porque as pessoas precisam de mim. Eu comecei a botar na minha mente que as pessoas precisavam de mim, entendeu? Por mais que eu estava sentindo aquilo tudo, eu falei, não, essas pessoas precisam de alguém para ajudar. E isso foi o que foi fortalecendo. Eu falei, não, a gente precisa de força. Se unir aí quando começava a fazer as doações, eu me chamava para ir para ali, para ir para lá, fazer passeata. Aí vai fortalecendo, vai criando uma força dentro da gente que é sobrenatural. Então, aí eu estou chamando, inclusive, essas falas dessas mulheres de linguagem da esperança em diálogo com que eu venho estudando, que é um campo que a gente denominou sociolinguística da esperança. Eu acho que dialoga muito com o processo terapêutico e com Jung, né? Então, assim, como menciona Maiara, quando matam uma pessoa, não matam só aquela pessoa, matam várias outras. Quando uma pessoa é assassinada, uma família inteira é assassinada. O que aquelas pessoas eram antes deixa de existir. A cisão da mãe produz uma perda sentida por toda a comunidade, que passa a fazer o quê? Produzir conhecimento sobre isso. Preciso ser forte, preciso estudar para entender o que está acontecendo, como uma espécie de cura. Como nos lembra Hillman, a palavra cura vem do cuidado.
Com o terror do Estado, não só a Jo, mas parte da comunidade passa a se cuidar, produzindo uma linguagem da esperança, um conhecimento sobre si para poder narrar e imaginar novos futuros. Maiara volta a estudar, engaja-se com coletivos de mães, faz outras conexões e alianças. Agora preciso estudar para entender o que está acontecendo. A gente precisa de força, a gente precisa se unir. Aí, só para finalizar aqui, né? Então, assim, essa ideia da transformação do tempo, né? O luto do passado para frente, a luta, né? Aí vou lembrar aqui do sociólogo Javier Auero, que ao analisar questões de pobreza e políticas de espera em meios populares, nos fala de uma tempografia da violência. O tempo, nesse sentido, se torna parte integrante, fundamental do exercício da dominação e da produção de vulnerabilidade. Em uma sociedade marcada pela necropolítica, tempo e prestígio estão intrinsecamente relacionados. Diante de um estado de terror que faz esperar, que não apresenta soluções, que adia, silencia e oculta o corpo dos seus filhos, as mães do quilômetro 32 e sua comunidade não vivem o tempo de luto de forma passiva. Ele é experienciado no presente como um tempo de luta coletiva. A passagem dos seus filhos do mundo dos vivos para o mundo dos mortos transforma sua ausência em presença, elaborada em uma imaginação coletiva, onde a perda vira capital de força e de luta política. Assim como a reivindicação de Antígona é uma confrontação dela contra a polis por meio de uma série de atos físicos e linguísticos, ela enterra o irmão e assume o ato diante de todas, de todos. Essas mães confrontam o poder, recusando-se a sucumbir ao terror de Estado. Elas reorganizam o arquétipo materno, fazendo brotar sua criança interior, por meio da qual as Antígonas do quilômetro 32 transformam-se em donas da retórica, em defesa de seus filhos e de um mundo mais justo. Bom, gente, aqui estão as referências e muito